Olá, sou Fernando de Castro, jornalista. Neste ano de 2025, o mundo completa 3 anos sem o professor, filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Autor de pelo menos 30 livros, Olavo de Carvalho teve uma longa carreira na qual teve como ponto de partida a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, quanto mais conhecimento o indivíduo obtém, mais ele aplica aquilo na sua vida, na sua realidade. É uma forma de manter uma sincronia entre a filosofia e a vida. Comecei a ter acesso às obras de Olavo de Carvalho em 2014, por influência do meu avô, que também se chamava Fernando. Em 2015, tornei-me amigo do professor Olavo no Facebook, e ali tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, seja pelo chat, seja por videochamada. Em 2019, meses após concluir o meu curso de jornalismo, eu pude entrevistar Olavo de Carvalho pela primeira vez. Conversamos sobre o Foro de São Paulo, para um artigo que escrevi para a edição norte-americana do jornal The Epoch Times. Com a repercussão positiva do artigo, Olavo deu aval para me convidarem para integrar o time de jornalistas do jornal fundado por ele, O Brasil Sem Medo. Ainda naquele ano, 2019, as atividades do BSM foram iniciadas e eu pude colaborar longamente com os queridos colegas jornalistas que tive lá. O material que trago hoje para vocês foi a última entrevista que o professor Olavo de Carvalho me concedeu em novembro de 2020. Nesta ocasião, tratamos de diversos temas, como o marxismo, estoicismo, a filosofia de Ortega y Gasset, política brasileira, política americana, o legado da sua obra e vários outros assuntos. Bem, sem mais delongas, vamos para a entrevista. Mas antes, me permita convidá-lo a me seguir no Instagram. Lá eu publico diariamente informações relevantes, análises sobre a política, sobre a economia e vários outros assuntos que merecem a nossa atenção. Fiquem agora com a entrevista com o professor Olavo de Carvalho. A você, o meu muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tudo bom, professor? Tudo bem, e aí? Tudo bem, graças a Deus. Me tire uma dúvida, como é que o senhor, essa política aí do fica em casa, as pessoas não podem sair, como é que o senhor ficou durante esse tempo aí que não poderia sair de casa? O senhor pode sair muito? Como é? Mudou muita coisa? Eu não sou de sair muito, mas onde eu tinha que ir, eu sempre fui e nunca tive problema nenhum. Ninguém me prendeu, ninguém me impediu de entrar em parte alguma, está tudo certo aqui. Aqui, assim, você vai, por exemplo, no supermercado, farmácia, uma parte das pessoas tem máscara, outros não tem, ninguém está reclamando. Aqui é um lugar civilizado, aqui não é Nova York, não é. Professor, nesse tempo de coronavírus, eu venho observando que esse negócio de convencer as pessoas a ficar em casa resultou em, logicamente, que já era de se esperar, algumas pessoas, um aumento brutal de pessoas com problemas de saúde mental. Claro. Agora, uma coisa que eu percebi que me deixou muito intrigado é a moda que surgiu em provocar as pessoas a buscarem filosofias de autoajuda. E entre isso, uma coisa que me surpreendeu bastante foi ver a transformação do estoicismo numa espécie de filosofia do fique zen, fique calmo. E me assustou bastante, porque o que eu aprendi de estoicismo, o que eu li, por exemplo, Marco Aurélio, um notório estoico, ele propunha uma coisa completamente diferente. Era coragem, enfrentamento do medo, você não se render às suas emoções. Agora, eu percebo que isso se tornou uma espécie de moda no mainstream mundial, não só brasileiro, essa coisa de fazer a filosofia ser tão somente uma ferramenta de autoajuda. Como é que o senhor observa essa tendência global da filosofia por parte desse tipo de pessoas? Olha, isso aí é a indústria de mídia, ela foi feita para destruir tudo, transformar tudo em mercadoria. Né? Isso não passa de uma mercadoria, é enganar as pessoas e tirar o dinheiro delas. Só serve para isso. Não podemos levar a sério nem por um único minuto. Mas no Brasil eles produziram toda uma geração de pseudo-filósofos para isso, né? Tem o Pombeu, o Clóvis de Burros, o Leandro Espiritual, tudo isso é isso aí, é porcaria de autoajuda que não ajuda ninguém. Né? É venda de ilusões barata, coisa de 15ª qualidade, né?
Agora, quando eu li o Ortega Gasset, A Rebelião das Massas, e assim tomei um susto, porque pelo título eu achava que seria uma espécie de tratado da sociologia das massas, algo assim, e o impacto foi completamente diferente, quando ele fala ali de homem massa e homem nobre. Agora, eu verifico hoje que as pessoas, quando vão falar sobre si, assim, principalmente pessoas militantes e tudo mais, elas exaltam pontos de classificação como se fossem qualidades. Então, se você vai ver, por exemplo, agora que passou a eleição municipal, eu vi muitos currículos de vereadores, assim, apresentações deles, e era algo como: sou LGBT, trans, e vim da favela, e sou isso, aquilo, como se isso fossem qualidades muito difíceis de serem buscadas. Agora, é isso que eu trago para o senhor. Será que a gente está vivendo num tempo onde a tendência quase que obrigatória é de todos os indivíduos serem homens massa dentro daquilo que Ortega Gasset falou, e o homem nobre, conceituado por ele, está cada vez mais distante e desinteressante para as pessoas? Bom, você lembrar o seguinte: o conceito de massa do Ortega Gasset não é um conceito sociológico, é um conceito psicológico e moral. Essa distinção que ele faz não é entre classes sociais, a classe de baixo, a classe de cima. Isso. É a busca pela qualidade, né? É pela qualidade humana. Quer dizer, o que ele Isso. chama onde a classe nobre, tá certo? É de homens que aceitam os seus deveres, né? Que aceitam a realidade da vida e que não estão em busca de ilusões. É o passo que o homem massa é o homem que vive a conversa mole da mídia, né? Da mídia, do mercado, etc, etc. Então, eu acho que hoje em dia a tendência de massificação é terrível, é geral. E essa massificação atinge, sobretudo, aquilo que socialmente é elite. Se você pegar a classe alta brasileira, é toda de homens massa. Empresário, general, político, juiz, é tudo homem massa do primeiro ao último. É isso. Ao passo que, às vezes, nas classes pobres, você encontra pessoas de mais valor. Por quê? Porque essas vivem a realidade da vida. Não tem como fugir. Não é isso? Quando você vê esses homens do STF, ou esses generais, todos esses caras só vivem de ilusão. Não é isso? Então, no Brasil, qualquer sujeito, ele vira general, no instante seguinte ele já é grande general. Você já pensou isso? O Brasil só tem grandes generais. Nunca o general desse enfrentou uma batalha, não enfrentou uma batalha de travesseiro, nada, 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 nada. Militarmente, esses caras são uma bosta, todos eles, do primeiro ao último. É isso? Se tiver uma guerra com a Venezuela acaba com a gente. É isso? Agora, para contar vantagem, todos eles são muito bons. Quando você pega aí esses ministros do STF, todos semi-analfabetos, os caras não sabem o que estão falando. Tá certo? Vivem somente de ilusão. Então, isso é homem massa. As pessoas, esse pessoal rechaçam cada vez mais até mesmo a busca pela dificuldade, né, que o próprio Ortega Gasset coloca, que o homem nobre, ele busca a dificuldade para que a sua vida faça algum sentido. Né? Claro, para vencer. Agora, no Ortega Gasset tem coisa muito interessante, que existem discursos dele feitos nos anos 30, mais ou menos. Por exemplo, discurso que ele fez em sindicato, ele dizia que a elite espanhola só poderia provir das classes proletárias, porque a classe de cima estava toda corrompida. Então você vê que, em vez de ser, o sujeito está fazendo o elogio da elite sobre a classe pobre, é o contrário. Moralmente, a classe e a de cima é a massa. Ele já dizia isso claramente na época. E você vê que esse ambiente que ele descreveu já levava necessariamente à guerra civil, porque a Espanha estava na mão de irresponsáveis. E isso que ele explicou da elite estar, assim, só em termos sociais, na camada mais de baixo, a gente percebe isso hoje, por exemplo, nas eleições. Inclusive, na eleição de São Paulo, você vê o Guilherme Boulos, é o candidato socialista, é o candidato das elites. Claro, né? Claro. Mas sempre foi assim. Você vê, o PT, né, o PT sempre foi o partido... As pesquisas mostraram claramente isso. O eleitorado petista era tudo universitário. Mais tarde é que ele conquistou alguma coisa na classe pobre.
Agora, esse vício do homem massa, principalmente brasileiro, em buscar tão somente títulos, né, o ficar bacana entre os grupos. Eu lembro muito bem de um livro do Lima Barreto que eu li um livreto, As Aventuras do Dr. Bogolov. Eu não sei se eu já leu, mas é muito interessante porque o Bogolov é um anarquista russo e ele vem se exilar na América Latina. Ele passa pela Argentina e depois vem para o Brasil. E ali na viagem ele faz amizade com um intérprete, né, que termina por ajudá-lo bastante a se comunicar com as outras pessoas. E aí eles vão dividir um local numa pensão. E conversa vai, conversa vem, o Bogolov termina dizendo ao intérprete que ele tem graduação universitária. E o intérprete fica revoltado. Mas és todo, Bogolov. Por que não dissestes que és doutor? Aí ele fez, mas qual a diferença faria? Ele fez, no Brasil isso muda tudo. Exatamente. Ele deixa muito claro, ele fez, olha, você pode conseguir tudo aqui se você disser que é doutor. Não, esse culto do diploma, ele é a compensação natural do desprezo brasileiro pelo conhecimento. O conhecimento não tem valor nenhum, mas o diploma é tudo. Então, é um problema, vamos dizer, de uma hierarquia burocrática apenas. Não tem nada a ver com hierarquia de conhecimento. É a materialização plena daquilo que o senhor critica e intitula como burocratização do ensino, né, Olavo? Você vê, às vezes os caras usam eles não auto-intitulado filósofo. Eu deveria ser intitulado filósofo por alguém? Esse aqui é a pergunta. Quem deveria me intitular filósofo? Esse analfabeto da universidade, você está louco. Por exemplo, eu acompanho sempre a produção universitária brasileira, né? Leio muitas teses, etc. Bicho, tese universitária brasileira, já começa com 3 erros de gramática na primeira página. Quando eu digo que sou analfabeto, não é um modo de dizer. Eu não estou insultando, eu estou descrevendo. Né? Hoje mesmo, um cara falou, você é uma besta porque tem as pessoas que lhe apoiam. Lhe apoia o cu da sua mãe, rapaz. Está analfabeto. Bom, desculpa, mas é tão duro, né? É complicado. Ministro de Estado, deputado, senador, empresário, é tudo assim, rapaz. É tudo um bando de analfabeto, é uma coisa horrível. E isso é um fenômeno especificamente brasileiro. Se você procurar nos países mais pobres do mundo, não tem gente assim. Procura na Zâmbia, na Serra Leoa, no Paraguai, não tem gente assim, porra. Quer dizer, este é o grande problema brasileiro. Quer dizer, a incultura da elite falante é o grande problema brasileiro. Hoje existem centenas de estudos que já mostram que os estudantes pobres de outros países são melhores desenvolvidos do que estudantes ricos do Brasil, né, Olavo? Melhor do que os nossos professores universitários. É uma vergonha, rapaz. Por isso a gente tem que acabar, vamos dizer, tem que mostrar o total desrespeito por essa gente. Entendeu? Quer dizer, qualquer cargo público, o sujeito já acha que é um gostosão, porque botaram lá no cargo. Você acha que assim, ministro do STF eu respeito? Não, não respeito nenhum. General do Exército, não respeito nenhum. Respeito se ele mostrar que tem qualidade. Agora, só porque botaram ele no posto, o que quer dizer? Não estou dizendo nada. Que o general ele foi a carreira brilhante porque ele chefiou a missão de paz no Haiti. Você sabe o que é chefiar a missão de paz? É sinecura. Ganha um montão de dinheiro da ONU, não faz bosta nenhuma. E os caras se gabam disso, pô. Né? Agora, que emprego, que cargo eu tive? Não tenho cargo nenhum, eu sou eu mesmo. Ortega gênio é aquele que inventa a sua própria profissão. Nesse sentido, eu sou um gênio, porque eu não tenho nem profissão. A minha profissão sou eu. É engraçado quando algumas pessoas vão questionar o senhor, né? Mas quem o senhor representa? Representa eu mesmo. Claro, eu não represento ninguém. Se eu representasse alguém, seria o meu representado teria o meu mérito. Eu seria apenas um porta-voz. Né? Eu não represento ninguém, eu represento a mim mesmo. E olhe lá. Agora, professor, uma coisa que eu venho buscando ao longo do tempo desses estudos que eu faço e tudo mais, em torno da questão da ideologia,
é que o Stuart de Tres, que foi um dos primeiros ali a criar um conceito claro de ideologia, ele deixa muito claro que a ideologia para ele é uma espécie de registro, uma ciência histórica de documentação da história das ideias. Ele deixa isso claro. Por outro lado, Marx critica a ideologia em si. Ele fala que é uma forma de você se afastar, um mascaramento da realidade. Agora, o próprio Marx, por sua vez, cria a ideologia comunista. Até que ponto o Marx não percebeu a contradição que ele criou, ou ele sabia que estava em contradição e mesmo assim quis prosseguir? Não, ele usa a palavra ideologia em dois sentidos. Eu não vejo propriamente uma contradição. Ele diz que, em geral, a ideologia é um vestido de ideias encobrindo interesses econômicos sociais. Mas que a ideologia do proletariado não é bem isso, porque os interesses do proletariado coincidem, segundo ele, com os da humanidade em geral. Então, ela não é, a ideologia proletária não é um vestido de ideias, ela é a própria ideia. Então, a ideologia proletária, segundo ele, transmite a realidade. Então, a palavra ideologia pode ter dois sentidos, um sentido negativo, da classe burguesa ou da classe aristocrática, e pode ter um sentido positivo quando é a ideologia do Partido Comunista. Segundo ele, então, assim, então ele entende, deixa muito claro, então, que o comunismo é uma praxis, né, professor? Veja, também você precisa ver, o conceito de ideologia de Marx não é simplório, ele não é um bobão. Ele entende, por exemplo, que você não pode compreender um movimento político, qualquer que seja, só pelo seu discurso ideológico. Você precisa articular o discurso ideológico com a ação prática. Quer dizer, o sujeito está dizendo isso, mas ele está fazendo aquilo. Então você tem que fundir dialeticamente as duas coisas para você entender qual é verdadeiramente a ideologia do cara. Então seria o caso de dizer, existe uma ideologia meramente verbal, que é um discurso, e existe uma ideologia efetiva, que é a fusão dialética do discurso com a prática. Isso aí, em geral, os críticos do comunismo, críticos brasileiros do comunismo não entendem. Conservador, liberal não entende essas coisas. Né? Então você tem, por exemplo, você tem mania de criticar a palavra ideologia. Tá? Usa a palavra ideologia só no sentido pejorativo. Então, nós não temos ideologia, nós somos científicos. É mentira. Por exemplo, esses generais idiotas, bando de idiotas semi-analfabetos. Tá? Não, não pode ter ideologia. Tá? Eles têm ideologia positivista. O positivismo é isso, é a ideologia da anti-ideologia. O positivismo é a idealização da classe científica. Né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, quem domina a Universidade Americana é a mentalidade positivista, que é da escola analítica. Tá certo? Então, se você vê o estrago que eles fizeram no ensino, na ciência americana, é um negócio horrível. Tá certo? Então, eles não sabem que eles têm uma ideologia. Quer dizer, eles não entendem a complexidade do problema. Eles gostam. O vocabulário deles mostra a mentalidade simplória. Tá entendendo? Eles tomam palavras por coisas, eles não sabem distinguir. Quer dizer, entre qualquer palavra e o objeto que ela representa, você tem um conflito. Sempre tem um conflito dialético. Nenhuma palavra expressa exatamente o seu objeto. Vamos dizer, o conceito do objeto não pode ser, vamos dizer, obtido só pela definição da palavra no dicionário. É uma coisa absurda. Mas é como aquela besta do Marco Antônio Villa diz, não, o comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não tem estatização dos meios de produção, não tem comunismo. Ora, você está falando do sentido dicionarizado da palavra comunismo. Isso não tem nada a ver com o movimento comunista real. Se você pensar bem, que regime comunista estatizou completamente os meios de produção? Nenhum fez e nenhum vai fazer jamais, porque é impossível. Então, você não pode definir o regime comunista pelo ideal futuro que ele proclama. Está entendendo? Vamos dizer, a estatização dos meios de produção é apenas uma meta futura hipotética. E, enquanto isso, o comunismo não é nada, ele só vai existir quando ele fizer isso. Quer dizer, coisa de analfabeto. Cara que, vamos dizer, só sabe lidar com o sentido dicionarizado das palavras. Não sabe o jogo entre palavras e coisas. Se fosse assim, a própria União Soviética não teria sido comunista, porque cai o regime e aparece um monte de bilionário lá, né, Olavo? Claro, seria o caso de dizer, Lenin jamais foi comunista porque ele aceitou a propriedade privada, pô.
E o próprio Stalin defendeu que não houvesse um banimento total da burguesia, defendeu até um próprio diálogo, né? Stalin aceitou no mundo, propôs no mundo inteiro a aliança da classe proletária, militância proletária, com as burguesias locais, contra a burguesia imperialista. Então, aceitava o capitalismo. Quer dizer, é claro que você não pode definir o comunismo só por esta meta autoproclamada. Claro que não. Você tem que ver a realidade complexa, dialética do movimento. Daí você começa a entender. Mas no Brasil não tem um cara capaz de... No Brasil não tem cientista político. Todo cara que diz cientista político é um charlatão, porque não entende nem o comecinho da história. Professor, um dos livros mais importantes que eu li para compreensão, assim, um livro crítico, óbvio, do marxismo, foi O Ópio dos Intelectuais, do Raymond Aron. Inclusive, o Paulo Francis era um dos escritores preferidos do Paulo Francis. E nesse livro, ele aponta o que eu entendo mais como se fosse uma espécie de indireta para o Gramsci, porque o Raymond Aron, ele aponta que para a construção de um significado de uma revolução, a tendência tem que ser para afastar os valores das pessoas e fazer com que elas pensem somente naquele futuro revolucionário que está prestes a acontecer. Então você afasta os indivíduos da moral, da ética, dos valores religiosos e familiares e faz ele pensar 24/7 somente em revolução. Hoje a gente vê uma iniciativa muito forte, muito incisiva em torno do afastamento da moral, da religião, da ética. Posso citar a ideologia de gênero, esse fomento gigantesco em torno do aborto, tudo mais. Agora, as pessoas que hoje fomentam isso, qual é a ideia que elas têm em mente de significado final? Ou o objetivo delas é tão somente infernizar a vida do povão? Não, aí a coisa tem vários aspectos diferentes. O primeiro é, com relação à mentalidade revolucionária em geral, ela se alega representante de um futuro melhor e ela já se arroga, neste momento, no momento presente, a autoridade desse futuro. Quer dizer, eu represento um futuro melhor para a humanidade, então, neste momento presente, eu já sou autoridade do futuro. Quer dizer, é claro que isso aí é fraude. Tá certo? É um pensamento fraudulento desde a base. Porém, tem uma segunda nuance ainda mais fraudulenta, que é o seguinte: todos esses movimentos lançados, sobretudo a partir da Escola de Frankfurt, dos anos 60, né, você destrói os valores religiosos, morais, culturais, históricos, etc., etc. Qual o princípio organizador que sobra na sociedade? Só um: a economia. E quem que manda na economia? A burguesia. Então está todo mundo trabalhando para a burguesia megacapitalista e metacapitalista, dizendo que é esquerdista. Isso é um bando de idiota. Você perceba que quanto mais cresce o movimento esquerdista no mundo, mais poderosas ficam as grandes empresas. Quer dizer, como é que você pode construir um socialismo baseado em feminismo, negrismo, gaysismo? Claro que não. Esses movimentos eles só podem progredir dentro de uma economia capitalista. Então, esses idiotas pensam que estão lutando todos pelo capitalismo? Não. Eles estão lutando pelo capitalismo monopolista e nem percebem. Você está entendendo? Então, quer dizer que a discussão pública virou um entrechoque de loucuras e mentiras. Agora, qualquer cientista político que leva a sério qualquer desses movimentos durante 5 minutos aprovou a sua inépcia, porque ele não sabe sequer para que movimento social, para que fração da sociedade ele está lutando. Quer dizer, por que você acha que Jorge Soros, esse pessoal da Amazon, etc., está alimentando essa militância esquerdista com montanhas de dinheiro? Por que você acha? Será que eles são bobos? Né? Será que é como no tempo do Lenin, que dizia a burguesia, né, nos dá a corda com que será enforcada? Fala, como? A burguesia dá a corda, está enforcando você com a corda. Você acha que esse pessoal do grupo Bilderberg, por exemplo, o pessoal do grupo Bilderberg é todo bobão? Esperto é o bobo? Você está brincando comigo, pô?
É verdade. Professor, no tange a questão de revolução cultural, amplamente documentado pelo senhor nos seus livros, a trilogia, que eu pessoalmente chamo a trilogia de ouro, né? A Nova Era, o Imbecil Coletivo e o Jardim das Aflições, eu percebo hoje na direita brasileira uma popularização do termo guerra cultural, mas a impressão que eu tenho é que essas pessoas confundem guerra cultural com batalha ideológica. E em um dos cursos do senhor, o senhor deixa muito claro que guerra cultural não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com imaginário. Por que há essa confusão de batalha ideológica com guerra cultural e como distinguir isso bem para o público? Bom, veja, na chamada direita brasileira, tudo foi feito de repente, muito improvisado. E feito por pessoas que não tinham prática nenhuma, não tinham nem cultura. Foi do dia para a noite, aderiram a esse negócio, tinham razão de aderir, sem dúvida. Mas, tudo feito muito às pressas. Não houve um aprofundamento. Por exemplo, se você for ver a bibliografia da direita, é só bibliografia de polêmica política, só isso. Você não tem, por exemplo, você não tem romance, poesia, teatro, você não tem a produção artística. Também você não tem a produção científica. Livros importantes de sociologia, de ciência política, não tem nada disso. Então, eles estão atuando só na esfera da polêmica publicitária, por assim dizer. E isso, evidentemente, não é suficiente, porque a esquerda tem décadas e décadas e décadas, né, de produção de guerra cultural efetiva. Se você pegar, por exemplo, as obras brasileiras de sociologia, é 99% esquerdista. Não são livros de propaganda esquerdista. São livros de sociologia, mesmo pode ser uma merda, mas é de sociologia. Livro de economia, tá certo? Livro de história. A ciência histórica brasileira é 100% comunista. Então não adianta você fazer só livro de polêmica. Você tem que derrubar, em primeiro lugar, o prestígio intelectual, o prestígio cultural dessa gente. Você só pode fazer se você produzir uma ciência histórica melhor que a deles. Não é fazer a ciência histórica de direita. Isso é absurdo. Por exemplo, você vê a história do movimento 54. Você só tem livros de dois tipos. Você tem a mentira autoengrandecedora dos comunistas e você tem a mentira autoengrandecedora dos militares. É só mentira de tudo quanto é lado. É só propaganda barata. Os militares não dizem, nós livramos o Brasil do comunismo. Puta mentira! Entregaram o Brasil para os comunistas, pô. Se você estudar direitinho, né, o que eles fizeram foi destruir a direita ideológica que existia. Então, você pega o grupo que existia, a intelectualidade de direita no Brasil, se reunia em torno de uma revista chamada Convívio. O governo militar fechou o Convívio até hoje. Trabalhos publicados na revista Convívio não são aceitos para currículo universitário. Agora, qualquer trabalho publicado em revista comunista serve. Isso foram os militares que fizeram. E vem dizer que salvaram o Brasil do comunismo. Bicho, patriotismo militar é 100% farsa. É só corporativismo. Eles gostam da corporação militar, não da pátria. Eles só buscam vantagem própria. Vamos dizer, eles desprezam a cultura brasileira, mas adoram a cultura de autoexaltação militar. Essa já não presta. Eu cheguei a achar que os militares eram patriotas, não tinha que eu convivi com eles. Aos poucos é que eu fui percebendo que o patriotismo deles era só patriotismo militar. Era só autoexaltação da casta militar, não da pátria. Os valores brasileiros, por exemplo, a língua pátria. O que eles fizeram pela língua pátria? Nada, só estragaram com besteira. O que eles fizeram pela literatura pátria? Nada. Quando você vai ver os valores artísticos, morais, etc., da pátria, eles desprezam. Mas as Forças Armadas, as nossas glórias, o Duque de Caxias, o Marechal Deodoro. Porra, o Santos Cruz. Que palhaçada é essa, meu Deus do céu? Inclusive, o senhor citou essa questão da revista. Eu estou lendo um livro do Paulo Francis, que é 30 anos esta noite. É um livro de relatos dele, ali do que ele viveu no tempo de 64. E é muito interessante porque no tempo de 64 o Paulo Francis é trotskista. E quando ele escreve esse livro, ele é conservador. E tem um trecho que eu achei assim emblemático, porque
ele fala de várias reuniões que teve do general Golbery com o Enio Silveira, que era o dono da civilização brasileira, uma editora comunista. E o Golbery dizendo, olha, promovam aí algumas pautas do governo, da economia, porque estamos com um plano liberalizante. Então, assim, um governo que se titulava anticomunista, tendo reuniões com o próprio inimigo, né, Olavo? O Enio Silveira, pessoalmente, umas semanas dele morrer, você vê as palavras dos moribundos têm um peso moral, não é porcaria. Sem O Enio Silveira me disse, durante todo o regime militar, a minha editora só sobreviveu graças à ajuda do governo. Ele me disse isso. Mas também tem aquela pesquisa do Meira Pena, que fez na Câmara Brasileira do Livro, que mostra que o período militar foi um período de mau progresso da indústria do livro comunista no Brasil. O governo dava dinheiro para toda essa gente. E todo esse Golbery, uma besta quadrada, e todo mundo achando que o homem era muito esperto, porque está fazendo uma aliança com os comunistas. Ora, pô, eu lembro que na época, quem era a favor da aliança com os militares era o Glauber Rocha. O Glauber Rocha escreveu vários artigos no Pasquim, dizendo, não, nós temos que nos aproximar dos militares, etc. Até hoje eu vi isso. Até hoje, a aproximação entre comunistas e militares é muito mais, como é que se diz, estreita, do que a aproximação entre liberais, conservadores e militares. Eu lembro que quando eu estava participando ali do Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, eu dizia para os nossos liberais, não, vocês têm que se aproximar dos militares, etc. Uma vez que eu estava dizendo isso, no instante seguinte, sobe no pódio o presidente do Instituto Liberal, Dr. Og Leme, e propõe o que? A extinção das Forças Armadas. Enquanto isso, na Universidade de Campinas, né, tinha lá um grupo especializado no estudo do quê? Da esquerda militar brasileira. Né? Chefiada pelo... Como é que chamava? Pelo Quartinho de Moraes. O Quartinho de Moraes escreveu um livro em 3 volumes, A Esquerda Militar Brasileira. Você vê, qual liberal nosso estudou as Forças Armadas? Nenhum. Então, a direita, ela elimina a sua própria base militar possível, enquanto a esquerda procura aproximação e ganha. Hoje, quando você vê hoje a mentalidade, por exemplo, desse Santos Cruz é um servidor pró-comunista, é óbvio que é, porra. E muitos outros são assim. Agora, a direita acreditava no quê? Na intervenção militar. Os militares vão nos salvar do comunismo, como nos salvaram em 64. Não salvaram em 64 e agora vão entregar você para os comunistas, como estão entregando. Era justamente isso que eu gostaria também de perguntar ao senhor, professor. Essa atitude dos generais de ficar congelando a agenda conservadora, ficar engessando o próprio Bolsonaro, de ser mais incisivo em suas ações, em suas palavras. Olha, eu vou falar claramente, são todos traidores da pátria, são todos servidores do comunismo latino-americano, todos eles. Não escapa um. O mais bonzinho, vamos dizer, que não faz isso muito, como é que se diz? Não faz de maneira ostensiva. O mais bonzinho é discreto. Não confiam em um único general brasileiro. Patriotismo não existe entre essa gente. Só existe o corporativismo militar que quer aliança com Venezuela, com essa porcaria toda. É isso que quer. Não estavam todos os generais torcendo para o Biden? O que quer o Biden? Invadir a Amazônia. E eles querem entregar a Amazônia para o cara, pô. E tentando convencer o Bolsonaro a reconhecer uma eleição que não existe, né, professor? É claro, não, é evidente. As eleições americanas não tiveram resultado algum. Saiu declaração da Câmara dos Deputados. Ele não tem um presidente eleito ainda. Agora, a organização de mídias tem apenas 6 empresas de mídia nos Estados Unidos. Né? Então, elas querem criar um presidente do nada, na base da chantagem do blefe. Professor... Veja, apesar da experiência que nós temos de saber como essas empresas são mentirosas, elas ainda têm uma credibilidade absurda. Você lê o Globo, você ouve a CNN, você vê o New York Times mentindo todo dia e continua acreditando. Por quê? Porque você tem um prestígio social. E isto, para as pessoas, é autoridade intelectual. Você está entendendo? Que o povão pensa assim, tudo bem. Agora, intelectuais, gente séria, fala, não perdoa. Não é possível uma coisa dessa. Agora, professor, no que tange nos termos da Revolução Cultural que a gente falou aqui, qual foi a importância da Revolução Cultural que a esquerda fez desde 64
para a criação e consolidação do Foro de São Paulo? Ah, sim, o Foro de São Paulo começa em 1990, mas a atmosfera cultural para isso já estava pronta desde 1960. Você vê, qual foi a reação da esquerda ao golpe de 64? Qual foi a primeira coisa que a esquerda fez? Foi fazer um monte de romance, peça de teatro e filme, etc., criar a atmosfera imaginária favorável a eles. Depois começaram com a narrativa histórica, com a história idiota do o golpe começou em Washington, essa besteirada toda. Em suma, quando você chega aí pela década de 80, o país inteiro tinha uma visão de si mesmo forjado pela história comunista. Qual foi a reação? No máximo, você vê 2 ou 3 ministros fazendo livros de memórias contra isso. Né? O livro do Silvio Frota, né? O livro do Brilhante Ustra, são livros de memória, não são obras de historiografia. Historiografia anticomunista você não tem no Brasil. Você está entendendo? Porque é milicada. Veja, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu frequentava muito o clube militar. O presidente do clube militar, general Hélio Biapina, que havia passado a vida sendo achincalhado por comunistas, o sonho dele era uma aliança com o pessoal da Hora do Povo. E como é que eu posso respeitar militar? Não posso. Você é um bando de analfabeto metido. Só querem parecer bonito, você está entendendo? Se os donos da boniteza são os comunistas, então vamos agradar os comunistas. É isso que eles fazem, todos eles. Agora, o povo da direita, você lembra como eles pediam intervenção militar? E como é que os militares respondiam? Não, vocês têm que protestar, pedir isso na porta dos quartéis. E sem o apoio militar nós não podemos, sem o apoio popular nós não podemos intervir. Então, incentivava o povo, tá certo, a pedir intervenção militar, quando eles, na verdade, já estavam intervindo contra o povo. Hoje o Brasil está sob intervenção militar, sim. Porque são os militares que mandam, não é o presidente, porra. E estão lá intervindo para amarrar a mão do presidente que foi eleito pelo povo. Eles são contra o povo, todos eles. Milico é traidor, porra, tem que entender isso. Claro que é o pessoal de baixo, tenente, major, capitão não é, mas os generais são todos. Não tem um que preste nesse meio. Agora, professor, ainda nesse assunto de atmosfera criada por esse ambiente revolucionário, existe uma corrente que tem se popularizado bastante de um conhecido aluno do senhor, porque hoje a direita tem um vício em ficar só falando da política do dia a dia e se esquecem de ações a longo prazo, a médio prazo, e se esquece do próprio entorno. E tem um aluno do senhor que ele enfatiza bastante uma seguinte frase: sua pátria é sua família, que é um chamado para proteção das nossas famílias, proteção dos nossos valores e propagação desse tipo de coisa em nome de um futuro melhor, porque se cuidarmos todos cuidarem das suas famílias, a gente consegue criar um ambiente melhor para todos. O senhor acha que o caminho perpassa precisamente por isso, do fortalecimento do nosso entorno, das nossas famílias, para esse enfrentamento? Olha, em primeiro lugar, quer dizer, essa idealização da família, eu não acredito muito nisso, não. Né? Eu conheço bem a família brasileira, né? Estudei e observei durante muito tempo, não acho que seja... Por exemplo, eu acho a educação familiar no Brasil uma coisa horrível, horrível. As mães não sabem educar os filhos, só sabem gritar com os filhos, tá entendendo? Ora, eu acho o seguinte, se você grita com seu filho, você está ensinando ele o quê? Você está ensinando ele a gritar. É isso que o pessoal sabe fazer. Então, eu acho que antes de fazer a idealização da família, tem que fazer um meia-culpa, uma autocrítica, sério. Qual é a educação que as nossas famílias dão para as nossas crianças? Nós estamos realmente dando educação cristã para os caras? Ou estamos achando que a educação cristã é a famosa vara? Né? Eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe era uma pessoa muito gentil, nunca me batia, não gritava comigo. E eu morria de dó dos meus amigos, entendeu? Porque eles apanhavam todo dia, porra. Eu ficava horrorizado, eu era um sortudo, evidentemente. Né? Além disso, a minha mãe era uma mulher lindíssima, as mães dos meus amigos tudo mocreia. Eu ficava com dó deles, porque eles educavam as mulheres horríveis e apanhavam todo dia. Eu comecei a pensar na família brasileira naquela época. Olha, que sorte, a minha mãe é boazinha, né? Mas as outras são mocreia perigosa.
Até hoje eu vejo isso. Você vê gente do meio militar acha o quê? O pai tem que ser severo. Tem que... Porra! O que é isso aí? Vaidade. Vaidade. Eu acho que a primeira coisa que um pai tem que ser com os seus filhos, ele tem que ser gentil. Eu, no começo, também acreditava nesse negócio de castigar. Então, besteira, besteira, besteira. Depois eu me corrigi. Né? Então, essa idealização da figura do pai, né? Idealização da autoridade do pai, também é muito cômico tudo isso. Né? Você tem que, o pai, ele tem que conquistar a sua autoridade, né? Pelo amor, pela proteção que ele dá às crianças. A criança tem que ver o pai como um protetor e não como alguém que está lá para corrigi-lo. Não é isso? Quer dizer, primeiro já parte do princípio que toda criança é corrupta e tem que ser corrigida. A criança nossa dá-se torta e nós é que temos que endireitar. Mas a torta é você, porra. Eu asseguro para você o seguinte, eu sou pai de 8 filhos. Nem sempre acertei, mas tentei acertar o melhor que podia. E uma coisa que eu logo entendi é que crianças não são rebeldes por natureza. Ao contrário, elas são obedientes por natureza. Se elas começam a ser rebeldes é porque você torrou o saco delas e elas não aguentam mais. Né? Então, uma coisa que eu notava é o seguinte, quando eu era pequeno, as crianças pequenininhas, elas pediam a minha autorização para fazer coisas banais, assim, pai, posso comer uma banana? Pai, posso tomar uma Coca-Cola? Pai, posso ir no banheiro? Por que eles pedem autorização para fazer um negócio tão óbvio? Sabe por quê? É porque se fazer com a autoridade do pai, o negócio se torna importante. Você está entendendo? Então, o pai está ali para dar uma segurança para eles. Eu mesmo perguntava à minha mãe se eu podia ir no banheiro. Meu filho, é óbvio. Isso é claro que pode. Então, eles têm o instinto da obediência, porque eles veem o pai e a mãe como os seus modelos. E você, em vez de tratar de ser um modelo que seja digno de ser copiado, você é apenas um pentelho opressor. Isso eu via, praticamente todas as famílias eu via isso. Todas. Eu preciso contar, a única família que eu não vi isso foi uma família que era de judeus russos. Eles tinham uma mentalidade diferente, a mãe era diferente. Eu falei, mas eles não eram brasileiros típicos, eles eram completamente diferentes. No resto, a gente só via, assim, a mãe opressora, né? O pai que só vivia ralhando com os filhos. Não, isso não dá, pô. Então não adianta a gente idealizar a família quando a família está uma merda. Nós temos que corrigir a família primeiro. Né? Bom, professor, voltando para a sua filosofia, eu quando eu li o seu livro dos 4 discursos, eu passei a ter uma facilitação muito grande após isso para ler e compreender a filosofia grega. E conversando com alguns amigos que também leram o seu livro da teoria dos 4 discursos, parecia uma coisa combinada. Por exemplo, eu primeiro li o seu livro dos 4 discursos e tempos depois eu fui ler o Mênon do Platão. Entendi com uma facilidade muito grande e encontrei muitos pontos do seu livro nesse diálogo platônico. Então, gostaria de saber se foi intencional isso, essa reinterpretação aristotélica que o senhor promoveu, de facilitar, até de unificar essa facilitação em torno da compreensão da filosofia grega? Quer dizer, evidentemente que eu mesmo usei essa teoria dos 4 discursos em praticamente tudo que eu li de filosofia grega. Eu só não tive tempo de escrever tudo isso, então eu escrevi aquele livrinho dando o resumo do negócio. Tá bom, isso que explica essa parte central, o resto o pessoal entende sozinho. Né? Quer dizer, eles partem disso aqui e eles mesmos saberão aplicar isso em outros domínios. Mas, na verdade, eu dei mais cursos sobre os 4 discursos do que eu consegui transformar em livro. No Rio de Janeiro, eu prosegui, cheguei a dar um curso de 24 aulas sobre filosofia de Aristóteles, aprofundando a coisa do discurso. Eu não consegui transcrever isso até hoje. É isso? Mas é evidente que em qualquer cultura que você observe, você vai notar a presença do 4 discursos. Você vai ter o discurso poético, né? o retórico, o dialético e, finalmente, o discurso lógico-analítico. Tem culturas onde você não tem o discurso lógico-analítico. A cultura indígena tribal não chega a ter o discurso lógico-analítico. Eles não desenvolvem um raciocínio lógico-matemático. Não chegou a isso. Mas os discursos anteriores, eles têm. Por exemplo, o discurso poético é universal. Toda cultura tem um discurso poético. Discurso sobre
mais especificamente mitopoético, que é a origem da tribo. É isso que eles contam. Você diz, é tudo inventado. Não, é tudo inventado, mas a finalidade deles não é contar a história, é dar à imaginação, dar uma forma à imaginação, de maneira que as pessoas tenham um senso de orientação no tempo. Não é isso? E isso todas as culturas têm. E o discurso retórico? Bom, quando começa a discussão, por exemplo, a disputa de poder numa tribo, já começa o discurso retórico. Quer dizer, o sujeito tentando ganhar a adesão da plateia. Tá certo? Usando o quê? As próprias convicções que a plateia já tem. Então, essas convicções gerais se tornam premissas para a demonstração do ponto que ele quer demonstrar. Então, isso aí existe praticamente em todas as culturas. O dialético, não. Só quando começa, por exemplo, você vai ver que o discurso dialético aparece na cultura grega já tardiamente, quer dizer, com os primeiros filósofos. Quer dizer, o filósofo não aceita a pura e simples retórica, ele quer confrontar os vários discursos retóricos para alcançar um grau maior de certeza. Mas em toda cultura um pouco avançada, você já tem o discurso dialético, né? Professor, hoje a gente vive um fenômeno, para dizer o mínimo, do chamado pós-verdade. O senhor é um grande defensor da verdade, da realidade. Como é que o senhor verifica que essa questão de pós-verdade pode prejudicar na população, esse vício em mascarar a realidade? Como é que o senhor enxerga isso? Você vê, aqui no tempo do Karl Marx acreditava que a sua filosofia era uma teoria científica, portanto, que expressava a verdade objetiva das coisas. Mas daí, para implantar essa verdade, os comunistas mentiram tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que eles tiveram que desistir da noção de verdade. Eles acabaram, né, negando a verdade. Depois de da sua mentira ter sido desmascarada milhões de vezes, o que resta fazer? Não, só lhe resta relativizar a verdade e depois negá-la. É o que eles fazem hoje. Né? Quer dizer, aí o mentiroso desmascarado inventa a história de que a mentira é superior à verdade. Não é isso? Mas se você for ver direitinho, isso já estava nas obras do Maquiavel. Né? Maquiavel já tem essa idealização da mentira acima da verdade. Isso já está lá. Quer dizer, é claro que isso só virou moda muito tempo depois. Né? Quando você vai ver as memórias do Rousseau, as memórias do Rousseau é mentira do começo ao fim. Quando surge o gênero Memórias, né? O primeiro grande livro de memórias que aparece são as Confissões de Santo Agostinho, é século IV. Isso. Com o tempo vai aparecendo outro livro de memória e tal, e quando chega já no tempo do Rousseau, já é tudo mentira. E a mentira é superior à verdade. Por quê? A mentira cria uma imagem favorável do Rousseau. Né? O Rousseau é assim, ele chega a escrever: eu sou a alma mais bondosa que existe na Europa. Só eu sou bom nesta merda. Todo mundo é malvado, só eu sou bonzinho. Fala, é possível? O cara que jogou os 4 filhos no orfanato, né? Então... ia lá, comia as mulheres dos caras, tomava o dinheiro deles e ainda saía falando mal. Porra! Como é que... Né? Ele comia as mulheres dos seus protetores e ainda saía falando mal dele. Coisa que quem aprendeu depois, Richard Wagner fazia a mesma coisa, né? Pegava o dinheiro dos milionários, comia a mulher dele e ainda saía falando mal. Porra! Professor, então se o Rousseau dizia que ele era a alma mais bondosa, eu só posso crer que o Lula era seu leitor. Nossa, o Lula... Mas o Lula dizia isso, né? Eu sou a pessoa mais honesta que tem no Brasil. A viva alma mais honesta. Né? É impressionante. Quer dizer, o cara assim, se ele dissesse, olha, eu sou um filho da puta, estuprador de cabrita, ladrão, aí estaria dizendo a verdade. Nós sabemos quem é. Existe algum país do mundo que elegeu o presidente estuprador de cabrita? Não. Isso só aconteceu no Brasil. Pô. Depois disso, tudo que veio depois é merecido. O cara diz, a gente comia cabrita e achava bom, era bom aquele tempo. E você ainda vota nele, o que mais que você quer? Então nesse sentido, é algo que eu venho falando muito. O subdesenvolvimento é escolha, né, professor? Eu acho que sim. Olha, eu acredito que as pessoas, elas aceitam a mentira, não porque elas acreditam, mas porque elas querem. Elas gostam da mentira. Porque a mentira as protege de algum modo. A verdade, não.
A verdade nos deixa nu e cru. Por exemplo, você é católico, você vai confessar, você sabe qual é a sua verdade, né? Você não vai dizer a verdade com todos os detalhes. Você não precisa, a igreja não diz para você ser genérico, detalhado, não, né? Você não vai descrever lá como é que você fez para comer a mulher do vizinho, como usou o pinto. Não, 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 não é assim. Você fala, comi a mulher do fulano, acabou, ponto final, né? Então, mas você tem que dizer a verdade, você sabe a verdade. E você sabe também a diferença entre a verdade material que você fez e a verdade sumária, verbal, que você deu para o padre. Você sabe essa diferença. E você carrega isso nas suas costas. E isso é a raiz da sua honestidade. Né? Quer dizer, você saber quem você é, né? Saber o bom e o mal. Eu sempre uso isso aí, né? Eu tomei como norma a frase do Dom Quixote: eu sei quem sou. Quer dizer, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus méritos e sei quais são as minhas culpas. Então, não adianta me acusar de males que eu não fiz e também não adianta me louvar por méritos que eu não tenho. Ninguém vai me enganar, nem a favor nem contra. E, olha, você não imagina a satisfação que isso me dá. Porque eu sei quem eu sou e eu estou agindo diante de Deus. E sempre eu tenho a consciência de que Ele me conhece mais do que eu mesmo. Então não adianta, eu vou lá confessar os meus pecados. Eu falo, Deus, eu vou lá confessar os meus pecados, mas você sabe que o negócio é pior. A gente nunca vai conseguir ser tão fiel à realidade quanto o próprio Deus, né, Olavo? Não adianta, não adianta, porque a verdade é Ele. É Ele que te dá a sua verdade. Não é você que vai, vou contar para você a verdade da minha respeito. Não! Você está contando e Ele já está mostrando para você a sua verdade. Então, a verdade vem do próprio Deus. É um negócio precioso. Quer dizer, você se... Olha, já aconteceu, isso na minha vida começou, que eu tinha que fazer uma operação, era uma operação perigosa. E eu falei, acho que eu vou morrer. Então eu vou fazer a chamada confissão de vida inteira. Eu peguei e fiz uma lista de coisas horrorosas, e fui no padre e confessei. No fim, nem tive que fazer a porra da operação, porque ele não morri, né? Mas daí, foi aí que eu aprendi o que é verdadeiramente a confissão. Antes, não, minhas confissões eram um negócio totalmente superficial. Mas perante a realidade da morte próxima, você entende as coisas direito. Santo Agostinho diz isso. Você não pode esquecer que você vai morrer. Você pode morrer agora mesmo. Você não vai. Se você quiser dizer toda a sua verdade para Deus, mas Ele sabe a verdade. E você tem que olhar e saber que Ele sabe. Então, isso, veja, a expressão caminhar diante de Deus, a expressão que está na Bíblia. O que quer dizer caminhar diante de Deus? Isso, tudo que você está fazendo, você está sabendo que Deus está sabendo, porra. E que você vai depender dele para ele limpar a sua imagem. E ele, inclusive, sabe que você vai errar novamente e vai te perdoar novamente. Está sabendo tudo isso. E é ele que vai limpar você, não é você. Agora, esse pessoal que fica só contando vantagem, dizendo, eu comandei não sei o quê na puta que eu pariu, eu construí um império de indústria e comércio, não é nada, roubou, ganhou dinheiro do seu pai, né? Professor, agora nesse contexto de pós-verdade que eu abordei com o senhor, a gente vê hoje a mídia focada não mais em fazer jornalismo, mas em construir narrativas, né? Por exemplo, semana passada, toda a imprensa, tanto do Brasil como de fora, fizeram vários artigos criticando o Trump por não dar início ao governo de transição, sendo que existe a lei de transição, deixa muito claro que um governo atual não pode iniciar um governo de transição quando não se conhece o vencedor. Claro, Inclusive, claro. no ano 2000, eu encontrei reportagens, escrevi sobre isso também. O Bill Clinton disse abertamente para todo mundo, disse, olha, eu não estou com pressa alguma. Até que a Suprema Corte defina, não estou com pressa de iniciar o governo de transição, né? Aí, diante disso, eu pergunto ao senhor, recentemente, o presidente Trump publicou um vídeo do jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, explicando a fraude. E a gente vê um aumento muito grande da mídia alternativa. Qual a importância hoje que se vê da mídia alternativa como Nós, Brasil Sem Medo, Terça Livre e afins? Você vê, a existência da fraude é uma coisa absolutamente inegável. Porque quem está contando os votos é essa firma Dominion, que é da Smartmatic, que é uma firma criada para fomentar fraude eleitoral. Já criou fraude eleitoral no Brasil, nós conhecemos essa firma de trás para dentro. Quer dizer, nós não temos o direito
de negar a existência da fraude nos Estados Unidos. Agora, como é que pode uma firma venezuelana, montada por quadrilheiros comunistas, ser responsável pela contagem de votos nos Estados Unidos? Como é que aceitaram isso? Quem que botou ela lá? Por os interessados na fraude, obviamente. Quer dizer, não tem explicação. Não é isso? Então, qual vai ser o resultado final da contagem, eu não sei, mas o crime da fraude existiu. Né? Então, eu acho que o Trump, independentemente do resultado da contagem, ele tem que processar esses caras, obviamente. Porque tem aquele decreto dele de 2018, dizer que quem ajudar uma entidade estrangeira a interferir na eleição americana pode ter os seus bens sequestrados e ter sua firma fechada, no mínimo, e ir para a cadeia. E eu acho que isso tem que acontecer sim. Pouco importa quem vai ser o presidente. Então, você põe lá o Biden na presidência, 2 minutos depois você põe na cadeia. Isso é possível. Né? Então, eu acho também que se botarem o Biden não sobrevive na presidência nem um mês, porque a revolta popular contra ele é muita. Quer dizer, a mídia está escondendo. Mas a mídia é o meio de informação de quem não esteve lá, de quem não viu nada. Porque a mídia entra pelo ouvido, está entendendo? Agora, quem foi lá e viu, né, as marchas pró-Trump, as marchas contra o Biden, é um negócio arrasador. Né? O povo não vai aceitar isso mais nunca na vida. Agora, você vê aqui, a partir dos anos 70, 80, os jornalistas começaram a ser educados na seguinte base: nós não somos informantes do povo, nós somos agentes de transformação social. Ou seja, você não tem que contar o que aconteceu, você tem que contar aquilo que é necessário o povo crer para ele fazer o que você quer. Estão todos assim. Ou seja, a classe jornalista foi inteirinha corrompida. Agora, o governo militar, aquela besta cagada, um general idiota, transformou assim, a profissão jornalística numa profissão que tinha que ter diploma universitário, ou seja, entregou os futuros jornalistas na mão dos comunistas. O que é para fazer com o general que fez isso? Tem que dar um pé na bunda do cara, né? Sai daí. Né? Agora, esses são os caras que dizem: nós salvamos o Brasil do comunismo. Não, vocês entregaram o Brasil para os comunistas, seus filhos da puta, e continuam entregando. Então, esse prestígio patriota das Forças Armadas tem que acabar com essa porra. É claro que tem patriota lá dentro, mas nas altas esferas não tem, não. Agora... os caras da general? Comunista filha da puta. É Lula, é Dilma, essa merda toda. Agora, em termos de mídia alternativa hoje, temos um crescimento muito grande de nós, Brasileiro, Terça Livre, tem tantos outros que estão crescendo. Inclusive, a própria grande imprensa está começando a perceber isso, como a Rede TV colocou o Lacombe lá, tem o Siqueira Júnior, que é um cara que apresenta um programa policial, mas começa o programa rezando e dando aula de como as crianças devem denunciar atos de pedofilia. Olha, não pode tocar aqui, não pode tocar aqui. Como é que o senhor vê nessa mídia alternativa, nesse crescimento de jornalistas mais comprometidos com a verdade, um fio de esperança de restauração do jornalismo? É a única esperança que tem. Quer dizer, o crescimento da mídia chamada alternativa é uma grande esperança, porque o Globo, Folha, Estadão, tudo organização criminosa da primeira ou última. Estão ali são agentes de transformação social. Eles não vão te dizer a verdade. Eles vão dizer o que interessa para o objetivo político que eles querem. Eles só fazem isso. E tem milhares de estudantes sendo treinados para isso. E se acham lindos por causa disso. Então, essa mídia tradicional, nós temos que acabar com ela. Nós temos que desmoralizar completamente. Nós não podemos aceitar que um jornal como o Folha de São Paulo tenha um único assinante. Nós temos que tirar todos. Claro que isso não vai fazer diferença para eles, porque eles têm outros negócios. Tem posto de gasolina, tem hotel, tem puteiro, tem 1 milhão de coisas. Eles não precisam de dinheiro. Tá certo? Mas o prestígio jornalístico eles não podem ter mais. Tem inclusive circulado uma planilha, eu confesso que eu não chequei se procede, mas uma planilha da China pagando a jornais aqui no Brasil. Claro. A China está espalhando, está comprando consciência como nunca houve no mundo. Mais do que a antiga União Soviética. Agora, professor... É que o comunismo chinês foi muito mais cruel, violento e desumano do que o comunismo soviético. Stalin, quantas pessoas Stalin matou? Aproximadamente 20 milhões. E Mao Tse Tung, 70 milhões. Não é brincadeira.
Você está entendendo? Eu acho que a China é um país que tinha que ser banido, vamos dizer, da convivência internacional. Enquanto vocês não pagarem pelo crime que fizeram, né, vocês não podem entrar e conversar aqui, mas agora o pessoal está abrindo as portas para a China já está mandando, até no Congresso de Davos, a China manda, pô. Inclusive... Começou, no tempo do Clinton começou essa. Não, nós temos que investir na China, porque se liberalizar a economia vai liberalizar a região. Puta mentira! Você é conversa de liberal. Liberal é 100% idiota, porra. Né? Liberal acredita que a economia manda no mundo. Não manda nada, rapaz. O que manda é a força das armas. Né? Você vê na rua, quando tem um assalto, qual dos dois tem mais dinheiro, o assaltante ou o assaltado? Por definição, é o assaltado, né? Então, achar que dinheiro é poder é você achar que é o assaltado que assalta o assaltante. O que poder é o poder de matar. Dinheiro não é poder. Dinheiro é um meio de você conseguir poder. Por exemplo, você tem dinheiro, você compra uma arma e daí você vira o assaltante. Aí sim. Mas poder é poder armado. E já dizia, não pode esquecer a lição de Napoleão. Entre a esperteza e a força sempre vence. Inclusive o Samuel Colt, né, o idealizador das armas Colt, não sei se o senhor tem alguma arma Colt na sua coleção. Por coincidência, não tem nenhuma Colt. Eu sou do Smith Wesson. Ah, sim. O slogan dele era assim: o Abraham Lincoln tornou os homens livres, mas o Samuel Colt tornou todos iguais. Mas é claro. Né? Uma das bases da liberdade nos Estados Unidos é a posse de armas pelo povo. Aqui todo mundo tem arma. Olha, eu tive, por exemplo, no Estado do Maine. No Estado do Maine todo mundo tem arma. Lá não tem crime, simplesmente não tem. É o lugar mais pacífico do mundo. Você pode dormir deitado no meio da rua. Pode ser de um alce te atropelar, mas ninguém vai te roubar. Agora, professor, falando nessa questão aí de pós-verdade e tudo mais, a gente percebe hoje que as Big Techs são as verdadeiras detentoras do poder mundial. Né? Então, assim, o dono do Twitter chega lá e se sente no direito de censurar o presidente dos Estados Unidos. Né? Qualquer tweet que o Trump lança, eles carimbam lá como fake news, essa informação é contestada. Até no Instagram do Trump eu fiquei horrorizado, porque na semana passada o Trump publicou uma foto fazendo uma homenagem aos veteranos, ao Dia dos Veteranos. E logo embaixo tinha assim: Joe Biden é o vencedor das eleições segundo projeções. Então, eu gostaria de saber, verificar com o senhor o seguinte: o senhor acredita que a próxima tirania que nós estamos prestes a viver seria essa tirania digital, sem armas, sem campos de concentração? Não, já é. Essa aí já está instalada. Então, qual é a briga atual? A briga atual é entre o Big Tech e o Estado americano. Então, você vê, como é que começa o movimento conservador nos Estados Unidos? Começa com um sujeito chamado Albert J. Nock, que nos anos 40 publica um livro, Our Enemy, the State. Então, ele achava que o instrumento básico da opressão é o Estado. Hoje, se ele for escrever, ele teria que escrever Our Enemy, the Big Tech. Não é mais o Estado. Ao contrário, o Estado está defendendo a liberdade e o Big Tech está atacando. Liberais não vão entender isso nunca, porque liberal acha que a empresa privada é a coisa mais linda do mundo. Basta o mercado, né? Olha, mentalidade revolucionária é um projeto de mudança social radical a ser realizado por meio da concentração de poder. Onde concentra o poder? Pode ser no Estado, mas pode ser no Big Tech também. Então, não interessa se é poder estatal ou poder privado, não interessa. O poder concentrado é maligno. E nós temos que acabar com ele onde quer que ele apareça. Então, você vê, nos anos 50, de dois esquerdistas, Paul Baran e Paul Sweezy, escreveram um livro importantíssimo chamado Capitalismo Monopolista. Veja, o diagnóstico deles estava certíssimo. Quer dizer, o capital monopolista se torna a nova fonte do poder. Só que eles não perceberam que a esquerda, quer dizer, o pessoal deles, ia tudo ajudar o capital monopolista. Eles acharam que eles iam ser vítimas do capital monopolista, quando hoje são aliados. Então você tem o capital monopolista aliado com o pessoal da esquerda, que tudo trabalha para eles e é sustentado por eles, contra a ordem social defendida pelo Estado. Então vamos ver agora se o capital monopolista pode com o Estado americano. Eles têm os meios de difusão das ideias, mas eles não têm armas. Então, talvez seja preciso usar o poder armado contra eles, ou seja, usar a polícia e exército contra essa gente.
Que eu acho que é o que o Trump pretende fazer. O senhor acha que há mesmo essa possibilidade, professor? Não, não é que é a mesma. Essa é a única possibilidade. Nossa. Não tem outra. Não tem outra. Você veja que, analise aí o que tem dito essa advogada, Sidney Powell. Ela diz claramente, nós vamos ter que prender muita gente. E você acha que essa gente vai se deixar conduzir assim? Por favor, vamos lá para a cadeia. Não. Vai ter que usar o poder armado, não tem outra solução. Então, eu acho que, de fato, a briga é entre a Big Tech e o Estado americano. Quem vai ganhar? Quem for mais violento vai ganhar. E a Sidney Powell, quando falou isso, eu fiquei muito impressionado, porque ela é uma advogada conceituadíssima, muito bem referenciada aí. Atenção, ela não faz parte da equipe de advogados do Trump. Ela é independente, o que é muito bom. Ela não está vinculada ao Trump. Ela faz o que ela quer achar. Porque ela quis. Dá ainda mais legitimidade ao que ela está falando e a versão de fraude, né, professor? Claro, claro, claro. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque, veja, eu estou lendo um livro do Carl Bernstein, ele foi um dos sujeitos que integrou o Watergate. É um livro que eu herdei do meu avô sobre o Papa João Paulo II. E ele fala ali sobre como se deu a influência do Papa no fim da União Soviética. E menciona trechos onde Gorbachev externa a vontade dele em dialogar com o Vaticano e tudo mais, e aí culmina com o fim do regime. Eu gostaria de saber o seguinte, o Gorbachev teria sido, digamos, o comunista menos ruim ali da União Soviética para acabar com... Como é que o senhor conseguiria definir o Gorbachev perante a iniciativa dele em acabar com o regime ou não iniciativa? Olha, o Gorbachev achou que seria possível salvar o regime comunista liberalizando-o. E o tempo mostrou que era impossível. Se você liberaliza o regime, ele acaba. Né? Uhum. Professor... Ele era ainda comunista, mas ele acreditava num comunismo mais liberal. Estava iludido. Ele não era um cara tão esperto quanto parecia. É que nesse mundo, a mídia pega qualquer sujeito que subiu na vida, eles já acham que é um gênio porque subiu na vida. Mas é possível um treco desse? Né? Quer dizer, se fosse assim, então o Luciano Huck seria um gênio. O Lula seria um gênio. Deu ver um mundo de idiota que também sobe gênio de vez em quando, mas em geral, quem sobe é o idiota. Né? E tem muito gênio que está lá. Ó, Nikola Tesla terminou, né? Não tinha dinheiro para comprar um sanduíche. Era o homem mais inteligente do século XX. Professor, aproveitando que a gente falou de Foro de São Paulo, eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito da iniciativa do Eduardo Bolsonaro, de outras pessoas da América Latina, na iniciativa do Foro de Madrid. O senhor acha que essa instituição, composta por líderes conservadores, seria capaz de fazer frente ao Foro de São Paulo? De jeito nenhum. O Foro de São Paulo cresceu e se fortaleceu porque cresceu em segredo durante 16 anos. Você vê que isso aí é tradicional no movimento comunista. O comando é sempre clandestino. Existem os órgãos de fachada que aparecem, e existe o comando que é clandestino, por definição. Então, eles organizaram o Foro de São Paulo quando ninguém sabia que existia, quando a mídia inteira, comprada por eles ou aliados, ele negava que existia. Durante 16 anos a mídia... Veja, agora o pessoal está dizendo, quem foi eleito foi o Biden. Escuta, você percebeu que durante 16 anos a mídia inteirinha negou que existia o Foro de São Paulo? E só começou a falar dele quando o Lula autorizou? Você percebeu isso? E em seguida você ainda acredita nessa mídia? Não é para acreditar em nada, nada. Tudo que existe é mentira, tudo 100%. Agora, você veja, o prestígio social, quer dizer, você julga as pessoas não pela substância do que elas estão dizendo, mas pela posição social que elas ocupam. Quer dizer, quem pensa assim tem mesmo que se fuder, merece se fuder, você está entendendo? Quer dizer, você julga o cara, se acredita nele porque ele tem bastante dinheiro, não porque ele está dizendo a verdade. Então você veja, você pega o cara da Folha de São Paulo, né? O seu Otávio Frias, já morreu. O seu Otávio Frias, ele estava lá fazendo experiência no Santo Daime. Né? Ele disse, você vai lá tomar o Santo Daime, você vai morrer, desgraçado. Ele morreu. Mas ele achava que sabia por quê.
Eu sou dono da Folha de São Paulo, daí vamos emanar qualquer um tal de Olavo, não sei das quantas, né? Falar para eu parar com isso, né? Mandou eu a merda e continuou tomando a porra do negócio e morreu. O que você quer? Né? Vou discutir com ele agora que ele está morto? Não adianta. Você veja, outra história. 1993, eu cheguei para o seu Emílio Odebrecht na cara dele e disse: não faça negócio com o PT que você vai se fuder. Está lá o filho dele na cadeia. O que ele vai chegar agora? Passado 20 anos, vai dizer: aquele cara tinha razão. Ele nem lembra de mim, pô. Professor, a respeito, eu gostaria de já partir para a nossa aqui, mas eu gostaria de ouvir o senhor a respeito das eleições municipais, porque a nível legislativo a direita perdeu muito espaço, a esquerda fez bons números, apesar de poucos eleitos, mas os que foram eleitos ganharam muitos votos, e houve ali um aumento de prefeitos e vereadores dos partidos do chamado Centrão, inclusive vitórias que foram celebradas por generais do governo Bolsonaro. O senhor acha que a direita está perdendo espaço no Brasil? Você veja, a direita já começou a perder espaço no dia em que ela acreditou em intervenção militar e colocou seu destino na mão de generais traidores e imbecis. Nunca poderia ter feito isso. Agora, o Bolsonaro encheu o governo de general porque ele não tinha mais ninguém para botar lá. Então, na verdade, eu acho que a direita até que teve muita sorte de conseguir eleger um presidente, já foi um absurdo. Mas o que adianta você eleger um presidente se você não tem uma militância para defender? Se você não tem pessoal para colocar nos cargos públicos? Não adianta nada. Então, eleger o Bolsonaro presidente foi a mesma coisa que entregá-lo para os lobos. Tá entendendo? Ele está lá entregue para os lobos até agora. Agora, eu sempre disse, eleger presidente é a última coisa. Expliquei várias vezes. Os movimentos políticos se criam mediante uma sequência de ações que não são intercambiáveis. Você não pode passar a terceira para o lugar da primeira e a primeira para o lugar da quarta. Não pode. A primeira, de segunda a segunda, assim por diante. Então, primeiro, formar uma intelectualidade capacitada e a intelectualidade conquistar o domínio intelectual da nação. Através do quê? De livrinhos de propaganda, de polêmica jornalística? Não. De livros de ciência, livros de literatura, ou seja, você conquistar um prestígio intelectual inabalável. A partir daí você tem chance. Você está entendendo? E nesse contexto, qual a importância do trabalho de base, então, professor? O trabalho de base é depois. Depois. E o primeiro, os intelectuais. Quem está tentando formar os intelectuais? Só eu. Tem alguém me ajudando? Tem algum desses empresários conservadores? Tem algum assim, dizer, não, vamos pegar esse seu curso, formar intelectuais, e vamos popularizar. Vamos tornar o seu curso gratuito para dar para o povão. Para formar intelectuais, não na classe média, para formar intelectuais em todas as classes. Isso seria o certo. Tem algum empresário capaz de fazer? Não tem. O empresário vem aqui me visitar, puxar meu saco, mas não vai. Um projeto grande, de educação grande, o cara não vai ajudar. Então é o seguinte, eu faço o meu curso, é o curso de filosofia mais barato do mundo. E, graças a Deus, eu tenho milhares de alunos. Então, alguma intelectualidade nós conseguimos formar. Agora, a intelectualidade não está formada ainda, ela só tem o projeto dela. Tem muita gente capacitada. Tem pessoal no Instituto Borborema, muita gente capacitada, mas são poucos, não chegam a ser nem 100. Você está entendendo? Então, nós precisamos de 2.000 intelectuais, pelo menos 2.000 intelectuais capacitados a ocupar o lugar da classe dessa pseudo-intelectualidade comunista. Desbancar os caras e ter o prestígio intelectual superior a eles. Isso sim. Segunda etapa. Aí sim você começa, vamos dizer, com um projeto propriamente político. Projeto propriamente político só vem depois que você conquistou a vitória na esfera intelectual. E aí você começa, então, a formar militância, a ocupar espaço nos sindicatos, nas igrejas, nas escolas, etc. Então, isso aí já é uma fase de 10 anos que vem depois. Terceira fase, aí você vai formar as grandes lideranças. Está entendendo? E vai ocupar espaço em órgãos decisivos, do governo, das universidades, etc. Não há como pular essas etapas. Estuda a história da Revolução Comunista na Rússia, você vê que levou 50 anos, porra. A formação do movimento conservador, entre
o livro do Albert Jaynock e a eleição do primeiro presidente conservador, que foi o Reagan, passaram-se 40 anos. Agora, começou a formar um movimento conservador no Brasil, já elegeram um presidente, são loucos. Isso aí chama-se ejaculação precoce. Ejaculação precoce torna o cara impotente, brocha. Então, sem todo esse arcabouço que o senhor mencionou, poderíamos, então, mensurar que após o governo Bolsonaro, a direita, sei lá, vai se desfalecer? Como é que vai ficar? Não, a coisa vai continuar. Olha, a formação da intelectualidade vai continuar, porque eu não vou deixar parar. Talvez, daqui 10 ou 15 anos, tenhamos efetivamente a hegemonia intelectual no Brasil. E note bem, não precisa ser nem intelectualidade conservadora, basta ser uma intelectualidade honesta. Porque o problema no Brasil não é esquerda e direita. O problema no Brasil é picaretagem. O problema no Brasil é banditismo, porra, né? Não é uma luta de direita e esquerda, é entre a ordem e o crime. Essa é a luta no Brasil. E a intelectualidade comunista é toda criminosa, toda ela. Você vê o que os caras fazem comigo. Rapaz. Alguém vem discutir comigo? Não, eles publicam coisas assim. Ah, ele teve, sei lá, outro dia publicar. Ele criou as crianças dele numa islâmica. Digo, a única comunidade islâmica que eu tive contato foi a Tariqa do Chum, que eu entrei em 86 e saí em 87. Como é que eu consegui criar 8 filhos em um ano? Quer dizer, eles escrevem essas coisas só para esculhambar. Diz, não, ele era casado com 3 mulheres muçulmanas. Falei, caralho, o que é isso? Cadê elas? Né? Os caras inventam essas coisas, só fofoca. Queriam colocar o senhor como Fábio Júnior da direita, professor? Exatamente. É tosco, né, Olavo? Eu sou da direita, eu sou o Felipe Neto. Mas é tosco, né? Porque é tosco, podre, não tem como discutir, porra. Agora, algum deles vai querer discutir comigo, eles não são capazes de ler um livro meu. Eu ontem estava aqui fazendo a correção do meu livro Consciência de Imortalidade. Eu penso, eu dou um negócio desse aqui para o Santos Cruz ler, ele mora na página 3. Não tem capacidade. E por que não tem capacidade? Tem ódio. Tem inveja. Esses caras são intelectualmente são fracassados. Eles não são nada. Presta, eu vou dizer uma coisa. Meu filho, depois que o Brasil não existir mais, os meus livros ainda serão lidos. Né? Porque são patrimônio da humanidade. Esses caras que falam mal de mim... Se alguém lembra dos caras que falavam mal de mim no tempo do imbecil coletivo? Ninguém... Olha aqui, você lembra do cara Gilberto Felisberto de Vasconcelos? Não lembro. Você lembra do Muniz Sodré? Não lembro. Morreram todos, foram esquecidos, foram jogados no lixo. E essa geração também será. Mas o Olavo vai continuar. Por quê? Os meus livros têm valor. Muito acima do que... O que se chama de cultura brasileira. Viu? Cultura brasileira hoje é o quê? É o Pundeu, é o Leandro Espiritual, é o Felipe Feto, é o seu Moroso. É gente assim, porra. Claro que eu vou sobreviver e eles vão morrer. Então, quem dura mais, ganha. Essa briga eu já ganhei. Vitória, sem dúvida, vitória póstuma, mas isso é normal. Na disputa intelectual, a vitória geralmente é póstuma. Se você pega, por exemplo, Aristóteles, quando que Aristóteles venceu a briga? No ano 1200 ele começou a ganhar a briga. Só que ele tinha morrido 400 a.C. Então, levou 1.600 anos para ele ganhar a briga, mas ganhou. Tá certo? E assim por diante. Então, também eu vou ganhar a briga. Tá certo? E eu já não estarei mais aqui, graças a Deus. Professor, agora a gente, para finalizar, eu gostaria de finalizar falando dos seus livros. O senhor é autor de 30 livros, ainda tem muitos aí a caminho. Você acabou de mencionar a Consciência da Imortalidade. Já estou ansioso para ler. Faz as contas. Olha, são 30 livros publicados. Né? Sim. Mas eu tenho mais 20 transcrições de cursos avulsos, cada uma com 100, 150, 200 páginas. Que vão virar livro, estão virando livro já. Mais as 500 aulas do curso online. Cada uma com 30, 40 páginas. Mais os 30 e tantos volumes da História Essencial da Filosofia. E mais todo o meu diário, que é o que eu publiquei no Facebook, que dá 3 volumes de 1000 páginas cada um. Isso é a minha obra, porra. Esses caras vão discutir com isso? Vai ver algum Santos Cruz discutir com isso? Vai ver algum Felipe Feto discutir com isso? Estão loucos, estão brincando. Agora, o que esses caras precisam? Eles precisam o seguinte, eles precisam alcançar alguma vitóriazinha durante a vida deles que dê algum dinheiro para eles.
Eu não preciso disso, meu filho. Minha vitória apóstola está garantida. E é o que eu quero, porque eu estou trabalhando para Deus. O meu público é Deus. Eu escrevo para Deus me aprovar. Eu escrevi tudo isso para Deus, ver se Deus perdoa o meu pecado. Tá, e quando eu morrer, Jesus Cristo vai estar lá na porta do céu e dizer, olha, entra depressa que agora não tem ninguém olhando. É isso, é tudo que eu quero. Tá entendendo? Eles não, eles precisam de outra coisa, mais imediata. Eles conseguiram o que querem. Mas não vai sobrar nada, meu filho. Mas é justamente, eu mencionei os seus 30 livros para lançar uma pergunta que talvez possa ser difícil para o senhor ou não. Desses livros que o senhor já lançou, qual é o livro que o senhor mais prefere? Que o senhor pega assim, esse livro é o menino dos meus olhos. Não, assim, o mais caprichado, em termos de redação, é o Jardim das Aflições, obviamente. Mas existem livros mais importantes que ele. Eu acho que o livro sobre Aristóteles é muito importante. O livro sobre Maquiavel é muito importante, que é uma tese inédita. 5 séculos o cara escrevendo Maquiavel, ninguém descobriu o que eu descobri. Descartes também. Existem milhões de livros sobre Descartes, ninguém percebeu a coisa óbvia. Quer dizer, a minha tese é, o tal do gênio mal, que ele fala, não é um recurso literário que ele usou, não é uma figura de linguagem que ele usou. O gênio mal é o problema central da filosofia do Descartes. Ninguém percebeu isso. Né? E assim por diante. O que eu percebi sobre Aristóteles, negócio dos 4 discursos. Então, eu gostei muito de todo esse livro. Não deu tempo de eu caprichar na redação deles. Né? Agora, por exemplo, eu corrigi o livro sobre a filosofia do Louis Lavelle. O Louis Lavelle é um filósofo pelo qual tenho admiração ilimitada. Fiquei muito feliz de fazer um livro sobre ele. Também não está literariamente caprichado, mas o essencial está lá. E te digo, você lendo meu livro sobre o Louis Lavelle, você é transformado. A consciência do leitor é transformada. Quer dizer, não é um negócio didático escolar, para você fazer exame, passar e pegar o seu diploma. Não. É para pegar uma besta quadrada e transformar num grande ser humano. Isso é que é o meu objetivo. Despertar a inteligência. O cara, ele quis fazer um movimento conservador. Movimento conservador, caralho. Eu quis fazer uma tribo de gênios. E estou fazendo. Agora, todo esse pessoal palpiteiro no Brasil não tem mérito para discutir isso, pô. Agora, você vê, quando o seu Borroso escolhe o Felipe Feto para ele ter uma discussão, eu acho que está muito certo, porque estão no mesmo nível. Agora, professor, esse livro do Ronald Robson, que eu não tive a oportunidade de ler, Conhecimento por Presença, o senhor acredita que ele, diga assim, a pessoa não conhece o Olavo e quer conhecer o Olavo, seria um bom livro introdutório ao seu pensamento? Não, ele não é um livro introdutório, não é. Ele é um estudo aprofundado sobre certos pontos da minha filosofia. Nem é uma apresentação da filosofia inteira. Ele pegou um tema essencial. Eu considero esse é o tema fundamental. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com conservadorismo, não tem porra nenhuma. Quer dizer, é o tema fundamental da minha teoria do conhecimento. Não é isso? Então, é um livro importantíssimo e não é um livro introdutório, é um livro, até vou dizer, é um livro para quem já estudou Olavo de Carvalho. Então, vamos dizer, é um estudo aprofundado. Maravilhoso, maravilhoso. Não há palavras para elogiar esse menino. Então, para a pessoa que não o conhece ainda, seria começar pela trilogia Nova Era? Não tenho a menor ideia. Qual que você deu ler primeiro? Não sei o que cair na sua mão. Lê o que der, mas veja, quando você lê um livro do Olavo de Carvalho, nunca na sua porca vida imagine que tudo que o Olavo de Carvalho sabe está ali. Eu li o livro do Olavo de Carvalho. Isso aí não é nada, meu filho. Eu li o livro sobre Aristóteles, não é nada, tem muito mais coisa. A minha obra é imensa e tem um alcance fantástico. A minha obra tem mais abrangência do que a cultura brasileira inteira. Né? A cultura brasileira inteira, com exceção do Mário Ferreira dos Santos. Esse não. Né? Tem 2 caras que vão além. Né? O Mário Ferreira dos Santos, o padre Maurílio Penido. Né? Quem mais? Na verdade, tem mais 2 ou 3. Né? Mas se você pegar a cultura brasileira atual, a minha obra transcende isso aí, obviamente. Olavo, todos nós estamos fadados a partir dessa para melhor. E após a sua morte, qual é o legado que o senhor espera deixar para os brasileiros? Olha, eu dei todos esses cursos e eu tenho muita pressa de transcrevê-los e transformá-los em livros, porque eu pretendo continuar educando as pessoas depois de eu morrer. Não é porque eu morri que eu parei de falar, está tudo escrito lá, eu continuo falando. E isso vai funcionar. As pessoas vão... Veja, muitas coisas que eu escrevi vão ser úteis depois da minha morte. Por exemplo, esse próprio livro sobre o Louis Lavelle, quantas pessoas tinham no curso do Louis Lavelle? 20. Agora vai ter milhares. Quer dizer, o que essas 20 aprenderam, milhares vão aprender agora.
Agora estou consertando o livro Consciência de Imortalidade, considero um livro de uma importância extraordinária. As pessoas que estavam no curso foram muito beneficiadas. Eu quero que outras sejam beneficiadas também. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu vou estar morto. Morto não precisa de dinheiro. Né? Não precisa, nem tem como gastar o dinheiro. Tá certo? E também os aplausos. O que vai significar os aplausos? Eu não vou estar aqui, pô, não vou estar ouvindo. Né? Vou estar num lugar melhorzinho. Né? Professor, nós temos bastante assinantes, pessoas que admiram enormemente o senhor, gostam muito dos vídeos do senhor. Um vídeo muito recente do senhor que teve, todo mundo gostou bastante. Estou falando, dando um certo recadinho para uma jornalista que diz que o que o Ernesto Araújo fala é ordem do senhor. Todo mundo gosta. Eu vi o Ernesto Araújo 2 vezes na minha vida. Né? Eu devo ser um mágico, porque se eu botei na cabeça dele todas as ideias, foi uma rapidez extraordinária. Eu sou o The Flash da educação. Então, gostaria de finalizar pedindo ao senhor para deixar um recado aos nossos leitores que assinam o nosso jornal e nos fornecem um imenso apoio para tudo isso aqui funcionar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho muito amor pelos meus alunos, mas muito, e tenho muito orgulho deles. Né? Eu estou muito satisfeito com meus alunos e leitores e tenho certeza que eu vou estar mais ainda, porque à medida que eles lerem mais coisas, eles vão ficar mais inteligentes. Isso é o efeito que eu busquei desencadear foi sobre isso, despertar a inteligência e fazer com que cada um tome posse da sua inteligência e se torne com isso mais forte. E isso está acontecendo e vai continuar acontecendo até depois de eu morrer. Então, olha, eu amo muito todos vocês, desejo um mau sucesso para todos vocês, vão em frente, não parem, não tenham medo de bosta nenhuma, vão em frente.